Grande Renata Fã, diga-se de passagem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, que Deus proteja todos nós. O Matheus aí, ó, filho do Denis Gavassi, tá lá agora ali para mostrar para vocês os donos da bola no Esporte da Band. Esse moleque não parece muito com o pai, mas a mãe é corintiana, porque alguém tem que ser bom na família, que é a mamãe, o pai São Paulino. Mostra ele de novo lá, e o filho tá aí para botar tudo para vocês aí nas mídias sociais. É o seguinte, eu sei que muita gente acha que a gente, às vezes, pega no pé de todo mundo. Meu querido Veloso, Souza e Boa Paulo tarde, Duarte. garoto. Boa tarde, A gente faz programa todos os dias, né? Então, você tem que mostrar para as pessoas a verdade. Então, aquilo que está acontecendo no Corinthians é muito difícil para o Dorival Júnior, né? Aí você não tem Carrilho, você não tem Memphis, você não tem o Alberto, você não tem Garro. Olha só que dificuldade. Os caras que fizeram a diferença ano passado estão tudo de fora. Isso. E aí, ele fez um jogo muito bom. Contra o Flamengo no primeiro tempo. Não, mas antes disso, com a molecada. Contra quem que foi? Esqueci contra quem que foi, que é tantos jogos. E aí ele fez um jogo muito bom com essa molecada, com o Kaique, Botafogo, acho. Se eu não estiver errado, foi contra o Botafogo. Se eu estiver errado. Aí, meu irmão, qual é a tendência? Fluminense fora de casa. 1-0. Aí, que foi um jogo horrível, mas que os meninos jogaram. E o que eu tenho ideia, e aquilo que eu estou percebendo, Veloso, Souza e Paulo do Vale, é que o Dorival Júnior, ele viu que Thales Magno não dá mais, certo? Que Romero não dá mais, sabe? Que Hector Hernanes, que ele já tirou. E aquilo que o Souza vem falando sempre em relação ao Dorival Júnior, é como que ele gosta do time jogar. É um jogo extremamente difícil hoje para o Corinthians, mas é para o Internacional também, que está uma draga desgraçada. Meu irmão, se vocês imaginarem o que o Grêmio estava jogando, e que, por sinal, o Grêmio melhorou muito nos últimos 2 jogos, né, e joga contra o Santos na Vila, que melhorou muito também com o nosso querido Vojvoda, né? E muito o Santos. Aí você pega o Vasco, que também melhorou com o Fernando Diniz, e que pega o Palmeiras. Esses são os jogos. Aí você tem o Ranieri, José Martínez, Breno Bidon e Michael, que eu acho que essa é uma formação forte para enfrentar o Internacional de Porto Alegre. Mateuzinho, o Pedro Tchoca, que já ganhou a posição, e o Gustavo Henrique e o Matheus Bidu. E aí, aquilo que a gente falou ontem aqui, Vitinho e Guilhergão. Quando você tem uma formação que todas vezes você tem que mudar, você tem que mudar, você tem que mudar, e você não tem preparo, sabe? É difícil. Quando que o Corinthians jogou? Não jogou? À noite do domingo? Domingo. Você acha que esse time treinou? Não. Fala a verdade. Segunda é folga. Segunda é folga. Terça é véspera do jogo. Véspera de jogo. Você acha que esse time treinou o quê? Então o treinador tem que chegar para os caras e montar uma coisa básica. Qual que é o básico do Corinthians, do meu entendimento? É isso aqui, ó. É a zaga e esses volantes aqui que o Dorival Júnior conseguiu fazer tão bem que ele passa da Copa do Brasil. Que ele ganha de 3-0 do Palmeiras, ele ganha de 3-0 do Atlético Paranaense com essa força. Porque há quanto tempo o Yuri Alberto ficou sem jogar e sem fazer gols? 4 meses e fez o gol contra o Flamengo. Olha o Memphis, um edema. O cara tá com... Vocês que pagam um pau pro Memphis. Nossa, que legal o Memphis, né? O Memphis tá treinando pros 2 jogos da data FIFA pra Holanda, que é Malta e não sei quem que eles vão enfrentar. União Pocense, lá de Santo Antônio de Posse, ganha de Malta e do outro time. União Pocense, jogar o Dedo, o Virso já foi pro céu. Jogar o Sérgio, meu querido, se jogar o Buleta, se jogar o Lilico, se jogar eu, se jogar o César, centroavante, se jogar o Gastão, se jogar... Nós ganha dos caras. Aí ele está se preparando. E mais, ele está se preparando tanto que ele acha que ele vai jogar sábado. Porque ele joga sábado, viaja e faz os jogos na data FIFA. Não é muito louco? E volta, como se o Corinthians não fosse importante contra Mirassol, contra o Flamengo, contra todos os times. Inter. Que isso, Inter, cara. O Corinthians precisa de todas as formas de um empate hoje para fazer 30 pontinhos, para depois fazer mais 13, 14, para não cair. De novo, é o 3º ano consecutivo. E nesse ano, Veloso, estudando não, porque eu nunca estudei, né? É assim, ó, bota a tabela para mim aí, Cascão, da segunda parte, fazendo favor, para que a gente possa até discutir isso. Não, tudo bem.
Aí você tem ontem 28 pontos, foi o Atlético Mineiro que empatou com o Juventude, que foi com 22. Já é um resultado ruim para os dois. Talvez para o Juventude nem tanto, porque você não soma um ponto fora de casa, né, Souza? Né? Você não conta esse ponto para você poder realmente não cair para a segunda divisão, o Juventude. Você não conta esse. Você conta lá de casa. Você conta quando joga em casa. Aí você pega a Vitória, você pega o Grêmio, você pega o Sport, você Juventude. Tá. Né? E se você... Então tá, tudo bem. Se a gente tá com problema técnico, não tem problema nenhum, não. Tá tudo certo. Problema técnico todo mundo tem, tá tudo certo e misturado. Então, eu não sei o que o Corinthians pensa de Campeonato Brasileiro e o que a diretoria pensa, do que a comissão técnica pensa e principalmente o departamento médico. Porque eu queria perguntar para nós que jogamos bola, e Paulo do Vale, que é um monstro, neto do Luciano do Vale, um dos melhores repórteres desse país. Muito melhor que Pedro Ramiro, que tá uma perna desgraçada. O cara saiu daqui, era Zé Ruelinha, né? Fazia produção, papapá, virou uma perna e fez uma pergunta bem desagradável pro Dorival Júnior. Porque você tomou, né? Porque o que o Corinthians jogou no primeiro tempo, você não viu o jogo, Pedro Ramiro? Ele não viu. Talvez você não tenha visto. Talvez você estava conversando com os torcedores, fazendo podcast. Você não viu o jogo no primeiro tempo, né? Voltando para nós aqui, né? Achei injusta a pergunta dele também. Muito injusta. Foi injusto. Mas foi mesmo. Achei mesmo. Porque não... Pô, que isso, cara? Até porque o Dorival Júnior... O que o Dorival Júnior está fazendo tecnicamente e taticamente no Corinthians, nenhum outro cara conseguiria fazer num momento tão difícil. Aí, quando você tem a possibilidade, né, de ter os jogadores um edema... Eu perguntei para uma pessoa importante lá de dentro. Importantíssima. Falei, eu perguntei para ele assim, Souza, se tivesse que disputar um campeonato, uma final, o cara jogava? Eu falei, Neto, na hora. Desculpa. Agora, você ficou todo esse tempo machucado. Aí você se prepara para sábado. Aí depois você joga os 2 tempos de 90 minutos. Então, contra o Flamengo e contra o Internacional, você não quis jogar, Memphis Depay? Aí é um problema seu e do departamento médico e de quem dirige aí, e de quem manda aí. E você, Fabinho Soldado, desculpa, ou você toma atento em relação a isso, ou quando tiver qualquer tipo de problema, aí é você que é o cara. Você que é o cara, porque é um absurdo o cara não jogar por causa do edema. Olha só aqui, ó, do Ceará, eu vou tirar até o Grêmio dessa e boa sorte pro Grêmio hoje. Parabéns ao Grêmio que tá fazendo agora aí nos últimos jogos. Se cai 4, Veloso. Sim. Quais os clubes grandes, nacionalmente, porque o Sport é grande, o Fortaleza é grande, o Vitória é grande, o Juventude não é tão grande, mas é um time muito agradável, o Santos é o maior time do mundo, o Internacional é campeão do mundo, o Corinthians é campeão do mundo, o Atlético Mineiro foi campeão agora outro dia, o Vasco, 5 anos consecutivos para cair na segunda divisão. 5 anos consecutivos. E esse ano de novo. Aí você pega o Ceará, e aí, não sei quem está com 32, não. O que você pensa disso aqui, dessa tabela, em relação ao Corinthians hoje? Olha, olhando essa tabela aí, eu acho que é difícil mudar alguma coisa aí embaixo, viu? O Juventude está ameaçando uma reação, o Vitória já nem tanto, o Fortaleza também nem tanto, e o Sport já caiu. Sabe como que eu faço a soma? Desculpa, Veloso. São 25 jogos, né? Ou 23, 25 aí. 25. Faltam 13. 13, metade eu jogo em casa, certo? Vamos por 6. Botar 6. O Fortaleza ganha 6 jogos em casa? Não ganha. O Vitória ganha? Ganha. O Juventude ganha? O Santos ganha? O Internacional ganha? O Corinthians ganha? Quem ganha aqui? Acho que ninguém. Até lá em cima, ninguém. Certo? O que vocês pensam? Se o Juventude e o Vitória ganhar os 6, consegue escapar. Não, mas 43 eu tô falando de todos. Ninguém. Difícil. Ninguém. Vamos lá. Fora de casa, quantos pontos faz o Fortaleza? Quantos pontos faz o Vitória? Quantos pontos faz o Juventude? Quantos pontos faz esses times aqui? De 7 jogos, 21 pontos. Pra você ver, a vantagem já está ficando grande, porque o mesmo Santos que está ali perto, o mais próximo, tem um jogo a menos, e também o Internacional.
Então, eu acho que não vai sair daqui, ó. a gente Eu pode também não acho que não colocar, muda, é isso não, que eu estou também não. dizendo, a gente pode colocar que a diferença real, real não, né? Mas a diferença que a gente imagina seja do Vitória lá pro Corinthians, que é 29. Tá. É mais ou menos, então, 6 pontos. A única coisa que pode mudar e pode comprometer o Corinthians Tá. é se ele sofrer o transfer ban e perder 6 pontos. Tá, esse- Aí ele entra diretamente nessa briga aí. Tá, aí Porque daí ele vem pra tá 29, 23 Porque assim, pontos. ó, Aí ele cai lá dentro. daqui, ó, do Ceará pra aqui, ó, pro Fluminense, é 2 jogos, depende de muita coisa.